Boa, rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Vida após a morte dos animais. Vamos lá, Saulo. Olha, eles têm uma evolução paralela à nossa, digamos, tem espíritos específicos que... Eu já tive a oportunidade, inclusive, isso é uma pergunta interessante também, de encontrar com 3 cachorrinhos meus. Eu fui levado à casa que eu vivia e os 3 vieram correndo em minha direção, estava super lúcido. Foi muito difícil manter a lucidez porque por causa da emoção. Eles pulavam em mim, brincavam comigo. Eles foram levados por espíritos específicos ali. Foi como um presente para mim e para eles também, né? Eles não esqueceram de mim. Era Panda, Pantera e Puma. Na época tinha uma casa, era um pastor, um filho e um Doberman. Os 3 enlouquecidos brincando comigo. Eles seguem uma evolução paralela. Normalmente eles não... O sistema, apesar de estarem perto dos seres humanos, eles não sofrem tanto como a gente pensa. Eles estão passando pelo... A gente enxerga, às vezes, os animais passando por situações difíceis e tal. Eles têm processo também... Quando há uma mortalidade alta, de almas grupais, às vezes uma mesma consciência está em vários corpinhos. Isso acontece com os vegetais também, tá? E eles não estão presos dentro da lei de causa e efeito. Eles não passam pelo processo kármico que a gente tem aqui. Não tem pensamento para deliberar, A gente vê, né? um cachorrinho, por exemplo, que tem que amputar a pata. Processo natural da encarnação. No hospital veterinário. Natural da encarnação. Ela falou assim que o cachorrinho vai lá amputar a pata, passou anestesia, ele sai pulando feliz, como se nada tivesse acontecido. Ele sai lá sem Ele tem a dificuldade, mas não tem um processo consciencial de sofrimento. Assim, e faz parte. Às vezes as pessoas falam, pô, meu cachorrinho morreu com uma doença difícil, será que é um processo kármico? Não. É uma reação natural do processo. Está encarnado, você está sujeito. E o animal, Felipe, ele não tem autoculpa para ficar preso. Eu não aceito que eu desencarne. Não tem esse processo. O animal, o sofrimento dele é durante a encarnação. Está submetido. Por exemplo, nesse exato instante, pode ter uma gazela sendo devorada por um leão, cara. Isto é a natureza, ela tem garra, tem dentes, predador. Nós estamos sendo atacados pelo vírus, por exemplo. Então, aqui é uma loucura. Passou por lá de lá, eu nunca vi um animal desencarnado, preso mentalmente. E o animal, ele volta? O doméstico, o Felipe, eu pude ver. Não pra gente, não necessariamente. O animal na selva, ele é preso ao predador. Então é uma coisa mais grupal. Mas quando o animal está próximo do ser humano, ele desenvolve características nele que não teria na floresta. Quando ele desencarna, ele quer gente perto. Então, o animal, na natureza, a reencarnação dele é muito rápida. Quando ele passa pelo período com a gente... O pet. Tem lugar do lado de lá onde mentores que trabalham especificamente com animais, cuidadores, cuidam deles no processo evolutivo deles. A gente está num momento que os bichinhos são membros da família. Né? Eles meu cachorro crescendo muito. Olha, eu falei disso, o avanço da humanidade está claro, ainda que a gente sofre ter algumas questões, no sentido de como nós estamos ligados aos bichos. Nunca se viu tanta loja de cachorrinho. Na casa do Wagner, você tropeça nos bichinhos que ele compra pro cachorrinho dele. No carro do Rama, parece criança. Tem bichinho pra tudo. Mas eles reencarnam, então? Reencarnam, com certeza. Eles vão seguir o processo da evoluçãozinha deles. E não só aqui, em outros lugares. Só que tem bichinho que tem tipo um sentimento de posse pelo dono, né? Não, mas isso é um processo instintivo, natural. Mas assim, existe a possibilidade deles evoluírem, tipo, de um cachorro vir como outro bicho, ou vir como humano? Disse que o processo de evolução é assim, né? Eu não sei como é que acontece exatamente, não sei quando, por exemplo, que determina o momento em que talvez se vai reencarnar no planeta Terra, ou se vai para algum outro lugar, a gente não sabe, mas eles estão evoluindo. Agora, se você imaginar, Felipe, que o universo é infinito, tá? Se você não entender que um animal, por exemplo, um cachorro ou um gato, que ele possa vir a desenvolver outras facetas mais avançadas, a palavra evolução não teria sentido. Se eu não admitir que um princípio espiritual, que é um animal, desenvolva para algo mais, eu também não vou admitir que eu, como ser humano, desenvolva para algo mais. Exato. Então, você fala evolução, é tudo. Agora, aqui embaixo na Terra, a gente não tem noção como é que é essa evolução no invisível, como é que é esse avanço de lá para cá, daqui para outro lugar. Eu só posso dizer o seguinte, os animais não morrem também. Sobrevivem à morte os domésticos, porque eu não estou falando de barata nem abelha. Se você olhar um formigueiro, parece uma consciência coletiva. Se olha uma colmeia, parece uma consciência coletiva. Agora, você tem 5 cães, um é tímido, o outro é abusado, eles têm personalidades. O mamífero já tem um corpo astral desenvolvido. E o animal, no trato doméstico, ele desenvolve características que ele não tem como desenvolver entre o meio dele, que é mais lento o processo. Então, o ser humano que tem um animalzinho e cuida dele com amor, ele ajuda na evolução
do animal, e a presença do animal ajuda na evolução humana, Total, Rafa. ele queima o ectoplasma nosso. Abre o sentimento. Abre o O sentimento. sentimento da pessoa é bom para o animal, bom para o ser humano. Então, quem maltrata animal, no sentido, tem o bichinho, em vez de cuidar, caceta, Tem processo kármico. isso sim tem karma. Com o animal não tem karma. Mas o dono pode ter a repercussão daquilo. Outra coisa interessante é que quando a gente... o nível de consciência que a gente também vai tendo ao aprender a sair do corpo, ao estudar a espiritualidade, e eu até ter experiências fora do corpo, que a gente acaba tendo com os bichinhos também, é que no momento que um cachorrinho vai embora, a gente acaba sofrendo muito. As pessoas que não... No conhecimento da espiritualidade, você liberta isso também, você melhora. Verdade. Você percebe que é um amiguinho que teve toda a oportunidade com você, os dois ganharam muito, e segue seu caminho na evolução. E você até faz... existe um processo até de respeito no desprendimento. Né? O dia que o Rama foi embora, meu cachorrinho, eu vou sentir falta da presença dele, mas sei que ele não está morto. E outra, eu sei que ele não é meu. Ele é um ser do universo. Que está presenteado ali com a presença. E outra, como eu trato ele muito bem, porque eu amo ele, eu não tenho autoculpa alguma na hora que ele foi embora, porque eu fiz o melhor na relação. Agora, muita gente fala, será que o meu bichinho que passou, ele será um novo bichinho de volta que eu vou ter daqui a um ano? Isso que eu ia falar. Seguinte, Rafa, isso não é importante. Pode ser, como pode não ser. A probabilidade é não. Agora, por exemplo, não, né? se a pessoa fala, o meu bichinho, será que ele volta? Isso é um tipo já De apego. de apropriação de um ser da natureza. Então, o que eu aconselho? Pega outro bichinho, não para compensar o outro. Isso que eu ia falar. Não, para Pra compensar, amar, não. pra Porque amar. ia ter uma nova aventura Se afetiva com ele. banalizou o luto também nessa dos Exatamente, bichinhos, né? Não, e Exatamente. você teve um caso de uma pessoa que gostava tanto do seu bicho que ela tirou partes dele para clonar. Clonar. Tá? Assim, que coisa assim. Até que ponto o processo de incompreensão da libertação, do apego, não tá até a oportunidade de amar e de distribuir esse amor a tantos outros bichinhos que tem por aí. Vai ter um outro bichinho lá na frente, assim, não importa se é o mesmo ou não, trate com amor e desenvolva uma nova relação. Agora, esse tipo de apego, ele é ruim, e eu entendo a dor da perda. É compreensível. Tanto que lá no programa Viagem Espiritual já falei muito sobre isso para tentar ajudar, mas tem muita gente que lida com a perda do animal, às vezes pior do que lida com a perda de um ente querido humano. E pode ser um ensinamento E é aquilo, preciso né? olhar, o animal pode ter anemia, diabetes, pressão alta, está encarnado, você está sujeito, como ele estaria na natureza, sujeito a um predador pegar ele. Então, entenda isso, É por triste, favor. né? Pra nós aqui, né? Há uma fisicamente perda, falando. há uma saudade. Agora, entenda isso de outra forma, e em nenhum instante, nenhum ser do universo é nosso. Eles pertencem à vida, o tempo deles é menor do que o nosso. Quem adquirir um bichinho de estimação precisa entender que o tempo deles é menor. Na hora que eles forem embora no tempo triste. deles, não é uma punição do universo. Isso é da natureza, o tempo deles é menor. A pessoa precisa entender isso. Não é frieza, significa discernimento. Eu tenho- É até pior você, por exemplo, sei lá, pegar um papagaio que vive 70 anos e você sabe que vai viver menos do que aqueles 70 anos do papagaio. sim. Você fala assim, pô, eu vou morrer e eu vou deixar esse papagaio aqui. Exatamente. Sem saber, vai ser cuidado. A Sara, desde quando eu comecei com ela sempre pediu um animal. Ah, não sei o que, eu sempre relutei em pegar, porque justamente pelo medo da morte, acredita? Apego. Não, eu falo, porra, eu sei que vai morrer, mas... Não, Não, mas é é- o medo de lá na frente, o vazio que vai ficar. Então você não vai namorar porque um dia vai Sim, acabar. mas não eu tenho vai um fazer puta nada problema porque... com isso. Eu tenho um puta É, problema. mas, Só pois que assim, é. pode ver, ela é mais Não nova vai que eu. fazer mais nada. Na minha consciência, eu vou bater as botas antes que ela. Então, quem Isso sou? também é relativo. Tá deixando de Agora, ter uma experiência incrível. Você quer ver como é que mata esse apego dele? Ah. Tipo, meu medo é dela aí. Duas situações. Uma, ela indo, e é uma situação, ela ficando e indo embora com o Ricardão. Ele vai Não, falar, é melhor mas que ela morra. Não, acho que não. Não, imagina, nunca. Se for, eu amo ela, então não interessa. Eu morri, ela vai ficar. Ela tem que seguir a vida dela, vai ficar com outra pessoa e ser feliz. Mas eu demorei pra pegar um animal por causa disso. A gente tava Mas teve... Então, olha só, a gente tava chegando em casa, cara, aí aparece um gato desse tamanho assim, ó, aparece na porta de casa assim, não sei o que, ela, ai, Felipe, não sei o que, levei pra dentro do leite, mas deixei no corredor de casa, normal, porque tava na rua, devia ser algum filhote que tá ali pela das casas do lado. Deixei no corredor de casa e no outro dia eu acordei pra procurar, ele não tava. Eu falei, bom, normal, foi embora, alimentei, né? Só que, fiquei uns 3 dias que passava, eu ia pra rua, eu ficava olhando pra ver se eu achava o bicho. Beleza. Aí fiz um programa aqui, numa quinta, com o Fábio Arruda, fui embora, passando a porta da casa da minha mãe, a minha irmã mandou o seguinte, falou pra mim, Felipe, você botou um gato aqui na minha porta, que minha mãe tem um monte de gato. Falei, tá louca, caramba, acabei de chegar do programa. Ela falou, apareceu esse gato aqui. Era o gato que eu tinha. Aí eu falei, mano, pega. Olha, ô Felipe, eu ajudo alguns abrigos de animais aqui em São Paulo. E fez um bem gigantesco. Arrecado ração em palestras.
para ajudar esses abrigos. Então, tem muita gente que gosta de animal, mas a gente não pode também exagerar. Tem um amigo que ele é cachorreiro, ele recolhe cachorro de rua, montou um grupo, ajuda um monte de gente. Ele tinha na época não tinha esses canais, era um blog, onde ele colocava as coisas ali. Você sabe que gente fanática por animal começava a criticar ele, tipo, por que você só ajuda os cachorros? Tem isso. Mas tem gente que faz... Gente, o cara trabalhava durante o dia, o pouco tempo que ele tinha à noite a resgatar os cachorros e sendo criticado por alguém que não faz nada. Tem gente que reclama também, por que você não tem filho e tem cachorro? Exato. Então, é uma loucura. E quando você fala de animal, por exemplo, a gente está falando aqui de cachorro, o doméstico. Eu posso falar do Rama, que é um cachorro. Eu nunca vivi com um elefante, eu não tenho como falar de um elefante. Eu não vivi com um golfinho, nem com um boto. E eu acho muito ruim estar exterminando esses animais. É claro, tudo que a gente puder fazer é bom. Mas aí a gente está conversando aqui e alguém começa a radicalizar. Mas e os bois que morrem no matadouro? E não sei o quê. Das crianças ninguém fala. Eu posso falar daquilo que eu sei. O animal doméstico perto de mim. Na natureza, ou o boi, eu não sei dizer. Eu estou contando o que vocês perguntaram, que dentro agora tem muita gente que radicaliza ao ponto de amar os animais e detestar os homens. Isso aí é pura inversão de valores.